Fiquem à vontade. Um dia, finalizando o culto, finalizando mais um ano de vida, graças ao bom Deus, a essa oportunidade, e finalizando essa série que eu comecei, não me lembro quando, mas hoje é a última. Eu batizei o nome da pregação de O Anjo Caído, com ênfase no caído. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de recapitular tudo que eu falei nessa série sobre Satanás, sobre demonologia. Foi uma série difícil de ser feita, difícil de ser estudada. E a gente tem que pontuar bastante alguns pontos. Primeiro, o que eu vim falando durante a série toda, a visão das pessoas sobre Satanás, sobre quem é Satanás e como ele age. As pessoas têm uma visão muito errada. Primeiro porque Satanás virou uma figura mitológica, virou uma figura famosa, e em várias mídias ele é citado, ele é nomeado, ele é utilizado de alguma forma. E a mídia geralmente peca bastante em descrever a imagem de Satanás e a forma com que ele age. E não só a mídia, não só a imprensa, séries, filmes, desenhos, enfim, qualquer coisa, mas principalmente os cristãos. Alguns veem o diabo em tudo e outros não veem o diabo em nada. São duas problemáticas. No começo dessa série, foi antes de eu começar a fazer, porque eu já tinha comentado com meu pai, eu falei que eu ia fazer, e eu me lembro até hoje, um dia antes da primeira pregação, ele me falou assim: a única coisa que você deve se atentar é que não dá, vamos dizer assim, palco ao diabo. Corretíssimo na sua pontuação. E eu realmente tentei ao máximo não fazer isso, realmente trazendo alertas, não palco. E hoje, para finalizar, eu queria dar palco a outra pessoa, a outro ser, que é o nosso Deus. Aquele que é o único, verdadeiro e capaz de vencer o adversário das nossas vidas. Que sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos eu demonstrei, pontuando a cada pregação, que nós não conseguimos sozinhos. E a grande questão é: a quem nós devemos o nosso temor? Não é a Satanás, é a Deus. Amém. A gente tem que ter o tempo todo temor a Deus, não a Satanás. A gente não tem que ter medo de Satanás. A gente tem que estar alertas e vigilantes o tempo todo. Mas temor a gente só deve a Deus, unicamente e exclusivamente. Vamos lá. Primeiro eu queria trazer uma historinha, né, para começar, tentar deixar claro e recapitular tudo. Vamos imaginar uma empresa de tecnologia e que trabalha com tecnologia digital, e existe lá um grande programador, um grande pesquisador, técnico de TI, né? Hoje é uma profissão bem conhecida, e ele é muito antigo na empresa, ele é bem conhecido, e ele é o cara. Ele consegue fazer todo tipo de programa, ele consegue acessar qualquer rede de computador.
Só que ele começou a perceber que o poder que ele tinha em suas mãos, de um celular ou de um computador, era grande demais. Ele começou a falar assim: pô, eu consigo, com o celular aqui que eu estou na minha mão, que eu uso para o meu trabalho, eu consigo hackear o computador da Rússia. Se eu quisesse, eu explodia, eu começava a Terceira Guerra Mundial. E ele falou assim: quem que é o meu chefe? O CEO da minha empresa. Eu sou melhor do que ele. Eu que comando todas as operações dele. E aí ele teve um momento de orgulho e se rebelou. E ele colocou um vírus no meio da empresa. Ele instalou um vírus sem nem saber dentro dessa empresa. E esse vírus foi corroendo essa empresa. E ele até conseguiu fazer com que alguns funcionários pensassem da mesma forma do que ele. E finalmente ele se pronunciou e teve o seu devido lugar. O CEO demitiu ele, expulsou ele da empresa. Só que aí a pergunta: ele parou por aí? Ele não parou. Ele falou assim: pode ter me tirado do cargo, mas não me tirou o que eu sei. Então ele se tornou um hacker no mundo inteiro, fazendo que desse na telha para ele, que ele conseguisse fazer, ele queria fazer. E ele falou assim: se eu não consigo atacar a empresa por dentro, eu vou atacar por fora. E ele começou a colocar vírus em todos os clientes dessa empresa, em todos os clientes que tinham contratado os serviços dessa empresa. Ele colocou um vírus através de um programa que ele tinha feito. Só que esse CEO, ele é inteligente. Ele não deixou barato. Ele decretou a exclusão digital desse ex-funcionário, desse hacker, tentando cortar todas as ligações que ele tinha ao mundo digital. E ele também entregou um pacote premium para os seus clientes. Ele deu um antivírus chamado Cruz. Ele deu um firewall chamado a Palavra de Deus. Ele deu um manual, que é a Palavra de Deus. E, além de tudo isso, ele ainda garantiu um suporte técnico de inteligência artificial, na verdade, inteligência espiritual, que é o Espírito Santo. Amém. Então, eu acho que todos já entenderam a questão. E, independente disso, existem pessoas que, por não temer a Deus, não utilizam esse pacote premium. Alguns clientes dessa empresa escolheram, por vontade própria, não utilizar esse pacote. E apesar de ser um pacote premium, não é pago, é de graça. Só que as pessoas escolheram ouvir e dar atenção aos vírus, às fake news que o perigoso hacker estava postando em todos os locais, todas as redes sociais, toda a mídia, toda a imprensa. E simplesmente porque quando ele começou a postar essas fake news, esses vírus, não eram vírus aparentemente perigosos. Não eram vírus falando assim: se instalar isso aqui vai deletar todo o armazenamento do seu celular. Não. Ele promete prazer a curto prazo, felicidade, satisfação,
E se ele promete satisfação e prazer, o manual, o firewall e o antivírus promete o contrário. Que a gente venhamos fugir da nossa zona de conforto, desses prazeres que ele começou a postar em todas as redes sociais, em todas as mídias. E as pessoas não gostam disso. As pessoas não querem saber do divino. Elas, sem o conhecimento, preferem agradar o próprio ego, o próprio ser humano, e dar palco para Satanás. Para não ficar só nas minhas palavras, eu queria também fazer algumas desmistificações. Primeiro, Satanás é sim um anjo muito inteligente, muito astuto e muito perspicaz, muito determinado, mas ele é um anjo caído. Ele é um anjo que é condenado e já está condenado. Segundo, Satanás, ele não profere verdades. Ele é um cara do jogo, dos truques de enganação e de tentação. Ele vive da manipulação e da mentira. Terceiro, Satanás, diferente muito do que as pessoas pensam comumente, Satanás não é o rei do inferno. Ele não reina no inferno, ele não tem a chave do inferno, ele não governa as trevas, ele não governa nada. Ele coloca essa imagem de autogovernante, mas não é. O inferno não é o seu reino, é o seu castigo. Ele simplesmente foi o primeiro a ser destinado ao inferno. Ele é o castigado principal. Ele é o primeiro e principal castigado do inferno. E aí eu queria trazer pontos importantes. Eu peço que os irmãos abram em Tiago 1:4. Não, desculpa, gente, 1:14. Todos acharam? A palavra do Senhor diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Vamos lá. As pessoas têm o péssimo costume de colocar a culpa em tudo nas costas de Satanás. As pessoas dizem: isso aqui deu errado, é Satanás agindo na minha vida. Aí quando vem alguém que passou por um dia mal e fala alguma coisa que a pessoa não queria ouvir, fala assim: quando o diabo não vem, ele envia o seu secretário. Todas as pessoas gostam de colocar a culpa em Satanás. Eu estou fazendo isso aqui errado porque é Satanás pisando no meu calo. E eu sei, e eu falei isso, que Satanás ele realmente procura nos tentar, nos perturbar, nos oprimir. Mas ele não é o responsável por todo o mal nessa terra. Ele é o principal responsável. Ele é o responsável original, eu poderia dizer. Mas nós temos uma grande parcela de culpa. Nós, o ser humano, cada um de nós, independente de quem seja, independente de quantas coisas boas nós podemos fazer, nós somos culpados de muito mal que existe nessa terra. Por nossa culpa, o pecado entrou no mundo, não só por culpa de Satanás. Tem uma música que eu gosto bastante que se chama A Divina Comédia. É um rap brasileiro que faz
várias críticas sociais. Tem uma pequena frase da Divina Comédia, parte 2, que diz, parafraseando aqui o trecho, que diz assim: as pessoas estão colocando tanta coisa nas costas de Satanás só para livrar o seu da reta. As pessoas não querem assumir a responsabilidade. As pessoas não gostam de assumir responsabilidades. A maioria das pessoas são irresponsáveis e elas gostam que tenham o seu ego amaciado. E aqui em Tiago ele diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. As pessoas acham que o mal que elas fazem não é proveniente delas. E quando você percebe que o erro que você comete é sua culpa, é aí que o momento da transformação é. É aí que você reconhece que você está errado, que você precisa mudar. Porque, digamos que seja Satanás que está errado, o que nós, meros seres humanos mortais, podemos fazer? Mas quando a gente admite que nós estamos errados, a gente pode mudar. A gente pode mudar a nós mesmos. Não sozinhos, mas com ajuda. Satanás é mais responsabilidade de Deus do que nós. Ele levou 1/3 dos anjos do céu. A gente não tem como colocar a culpa nele e achar que nós vamos resolver o problema. A gente tem que resolver o nosso problema, porque esse é o problema real. Se eu empurro uma pessoa de uma escada, não foi Satanás que colocou essa ideia na minha cabeça. Já estava lá. É da nossa natureza. Agora, voltando ao temor. Temor a Deus acima de Satanás. Peço que os irmãos abram em Mateus 10, 28. Todos acharam? Amém? E a palavra do Senhor diz: e não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Como eu vinha dizendo no começo da pregação, as pessoas temem a Satanás, mas não deveriam. Jó, quando foi tentado, quando foi oprimido por Satanás, todas as ações do diabo foram permitidas por Deus. Em nenhum momento ele agiu com plena autonomia. Ele não era autônomo naquele momento. Em nenhum momento, na verdade. E quem tem a autonomia suprema, divina, com toda a autoridade e todo o poder? É Deus. É esse a quem devemos temer. Todo o tempo a gente precisa temer a Deus. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Se a gente quer estar realmente nos melhores caminhos, no melhor caminho, o único caminho que é Jesus, a gente precisa temer a Deus. A maioria das pessoas, quando sente medo, elas se paralisam, elas se sentem aflitas, elas ficam paralisadas. Eu já vi muita gente que fica paralisada com medo. Eu sou uma delas. Eu tenho muito medo de altura, como alguns sabem, né? Que eu até gosto de falar que não é medo de altura, é medo de cair. De altura não tem, o problema é cair, né? E quando eu chego nesse momento que eu vejo que a possibilidade de eu cair é muito grande, minha mãe sabe, minha irmã sabe, meu pai sabe,
que eu fico paralisado, eu não consigo me mover. Às vezes tem alguém perto de mim, eu aperto a mão da pessoa e eu não consigo me mover de jeito nenhum. Só que o temor a Deus é diferente. O temor a Deus nos dá força. Tem que nos dar força. A gente tem que confiar nele. Saber que Ele tem todo o poder, saber que Ele tem toda a autonomia, que Ele tem toda a autoridade, para que nós não precisamos ter medo. Para que Ele faça o trabalho que nós não somos capazes de fazer. Mas se a gente teme o predador, se a gente teme o enganador, a gente fica paralisado. E Deus, Ele busca de nós a nossa escolha e a nossa vontade. Muitas das vezes, quando a gente fica paralisado pelo medo de errar, pelo medo do pecado, pelo medo de Satanás, Deus não tem como nos ajudar. Ele só quer que você olhe para Ele, confie nele e diga: Pai, me ajuda, porque eu não consigo. Temeis antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui, Mateus, é interessante a gente notar que aqui não há uma mensagem para nos assustar. Não está dizendo assim: temei a Deus que pode te matar e te jogar no inferno, tanto a alma como o corpo. Não é exatamente isso, pelo menos quando eu vejo esse versículo, não é isso. Ele diz: temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é destinado a ser queimado no inferno? Quem é destinado a ter o seu espírito, sua alma, sua essência queimada? Satanás. Quando nós tememos a Deus, nós não precisamos, não temos motivo e não tem lógica a gente ter medo do inferno, nem do pecado, nem de Satanás. Porque a gente sabe que o destino que foi separado a ele não foi separado a nós. Foi separado a ele, aos seus anjos e aos seus seguidores. Se você não é um seguidor de Satanás, você não tem que temer em questão de ter medo do inferno, em questão de ter medo do castigo, porque ele não é separado para você. Não porque você merece, mas porque você se arrependeu, você reconheceu o seu ego, o problema da sua carne e se entregou a Deus. Vamos lá. Agora, Apocalipse 12, que eu acho que o livro de Apocalipse é bastante pertinente e condizente com a mensagem de hoje. 12:7. A palavra do Senhor diz: houve então uma guerra dos céus. E de novo, gente, não é 12:7, é 12:17. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Satanás tem um objetivo. Ele sempre teve um objetivo muito claro nessa terra. Porque ele sabe que ele está condenado, ele sabe que ele tem um destino, então ele não pode ficar de mãos atadas esperando a sua condenação. Quem em sã consciência, com um pouquinho de falsa liberdade, não tentaria mudar, pelo menos um pouco, a sua sentença no final do tribunal? Ou, se não conseguir mudar a sua, mudar a dos outros.
que é exatamente o que Satanás ele planeja. Vamos agora no 12:12, volta um pouquinho. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós, o que nele habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desce até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Olha aqui. Mateus, você aqui já está com a Bíblia engatilhada? Abre na versão NTLH, esse mesmo versículo. Obrigado. Portanto, ó céu, todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Vamos lá. Sinceramente, eu não saberia dizer se Satanás ele realmente tem raiva do ser humano. Eu disse outra mensagem que ele realmente não gosta do ser humano, que ele não gosta da criação de Deus. Mas quando você lê esse versículo, eu acho que Satanás ele está furioso primeiro consigo mesmo, apesar de que não perceba, talvez, e com Deus, principalmente, porque Deus negou a ele o que ele pediu, e além disso, expulsou ele do paraíso e deu uma condenação eterna para ele. E ele sabe qual é o destino que o espera, e por raiva a Deus, ele tente assolar a vida daqueles que podem ser tocados, feridos e oprimidos, que somos nós. Porque se ele não consegue atingir a Deus, ele tenta outra coisa. E a gente fala tanto de promessa na Bíblia, de profecia, de promessa. O Satanás não podia ficar de fora, né, gente? Ele tem uma promessa muito bem guardada para ele, de Deus, que Deus deixou uma promessa especial para ele, que é o inferno, o lago de fogo e enxofre. E ele sabe disso, e eu imagino que Satanás ele acorde todo dia e lembre: eu estou ferrado, mano, eu vou queimar minha vida toda agora, a eternidade toda. Só que tem um ditado que diz que não está morto quem peleja, né? Então ele continua e continua e continua. Só que a gente tem que ter a noção de que Deus é aquele que nos guarda, de que Deus é aquele que vai à nossa frente, e a gente não tem que temer ao diabo, mas tem que temer a Deus. Eu quero que fique isso bem frisado nessa noite, bem concentrado, que a gente tem que temer a Deus, não ao diabo, porque ele sabe que ele tem um problema, mas nós ainda temos a oportunidade da redenção. O tempo que ele tem para nos tentar é o tempo que nós temos para nos arrepender. Amém. A gente ainda tem salvação, ele não. É verdade. E por isso é explicável e dá para entender a tamanha raiva que Satanás deve sentir todos os dias. Eu não estou querendo fazer um plano de psicologia aqui do diabo não, mas eu imagino que deve passar muita raiva na cabeça dele. Vamos lá. Para deixar um pouco mais esperançoso esse texto, eu queria abrir alguns textos que mostram que Satanás não só tem um destino selado, mas como ele já foi derrotado várias vezes. Primeiro texto em Mateus 4, que foi o texto que eu mais li nessa série inteira. Acho que já foi
Das 8 ou 9 mensagens, acho que 5 eu utilizei. Versículo de número 4 do capítulo 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E no versículo de número 10: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Satanás, ele foi vencido na palavra, primeiramente. Ele pode até conhecer essa letra, mas ele não pode dominar essa palavra tão bem quanto aquele que criou, quanto aquele que criou a Satanás e aquele que criou essa palavra. Eu acho que aqui é o texto de maior ignorância de Satanás. Apesar de eu ter falado o tempo todo que ele é inteligente, aqui eu acho que ele se rebaixou a uma criança que não saiu do berço ainda. Porque você afligir o Criador com a sua própria criação e oferecer a própria criação ao Criador me parece um tanto ilógico e inexperiente da parte de Satanás. A maior derrota de Satanás é agora em Colossenses 2,15. A palavra do Senhor diz: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Aqui é um texto muito forte, é um texto que diz, em algumas versões, diz assim: despojando os principados e potestades, que aqui a gente reconhece que são poderes de Satanás. Está dizendo assim: eu, Jesus, peguei toda a autoridade que Satanás achava que ele tinha e joguei por terra na cruz do Calvário. Ele expôs publicamente e com vitória fez essa exposição, que Satanás não é nada, que aquele que aflige as pessoas com a morte não conseguiu vencer Jesus, que depois da morte venceu a morte, venceu a morte na cruz e venceu a morte por todos nós. Nós temos a oportunidade de vencer a morte, de vencer Satanás através da cruz. Em Mateus 16:18 agora. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A vitória na igreja de Deus contra Satanás. Satanás não tem poder sobre a igreja de Deus, não tem poder sobre a igreja de Jesus. Nós somos soldados que estamos preparados com a armadura de Deus. Com a nossa frente, o nosso general, que é Cristo Jesus. Amém. Ele nos guia a cada passo das nossas vidas, para que nós possamos estar firmes e preparados para toda a adversidade do mal. E a última que eu gostaria de citar, lá em Apocalipse 12:11. Portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida.
mostra a vitória de Jesus em nossas vidas. Ele nos salvou e nos deu a oportunidade de sermos recuperados para Ele, e que nós sejamos totalmente dispostos das garras de Satanás, que com o sangue precioso de Jesus na cruz, Ele salvou as nossas vidas e tirou as nossas vidas das garras de Satanás. Amém. Então, chegando já para o final, mais um texto, Mateus 25:41. Que agora, para selar o destino de Satanás. Aqui tem 3 promessas que eu separei para Satanás. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Em Apocalipse 20:10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E, por final, Romanos 16:20. E sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Aqui é tirada toda a pressão, todo o peso das costas de um cristão. Ao saber que ele teve a oportunidade e ele escolheu o caminho que leva à salvação, que leva à vida eterna, o melhor caminho, aquele que Deus separou para os seus filhos, separando-os de forma bem exclusiva daqueles que seguiram a Satanás, daqueles que preferiram escolher aquele que, apesar de se vestir de anjo de luz, é anjo de trevas, que traz maldição, maledicência, que traz impureza, que traz corrupção. E para tudo isso, apesar de tudo isso, apesar de um destino selado de Satanás, ele não ignora, ele não liga para o destino dele, que ele sabe que ele ainda pode fazer alguma coisa. Hoje a gente vive na geração que mais existem ateus, uma geração que mais existem incrédulos, que mais existem apóstatas da fé, que mais existem falsos profetas. Satanás, ele está fazendo o trabalho dele. E nós estamos fazendo isso, não? Nós fazendo o nosso trabalho de servos, de embaixadores, de guerreiros de Cristo. E para isso, Jesus, ele não nos deu uma missão sem a preparação. Tiago 4, versículo de número 7. Além da famosa conhecida, a famosa armadura de Deus, que é descrita em Efésios, esse texto é bem interessante. É o Efésios ou é Tiago 4? Não, Tiago. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele não ataca a quem persiste contra ele. Por quê? Porque por um breve momento você olha a imagem de Satanás orgulhoso e egoísta e poderia dizer
que aqueles que o resistem seriam os que mais ele insistiria em tirar da presença de Deus. Pelo menos eu penso assim. Só que, como já foi lido nesta noite, ele sabe que ele tem pouco tempo. E ele sabe que ele já tem um destino selado. E por isso ele busca aqueles que se entregam facilmente. Aqueles que não estão preocupados com o seu destino, estão preocupados com a sua vivência nessa terra, mal sabendo que essa terra não é o final, mas só uma passagem. E para terminar, eu não tenho tempo, mas eu peço para os irmãos abrirem em Apocalipse 21, 4. Peço que todos os irmãos abram, por favor. Todos acharam? O livro mais difícil de achar da Bíblia, Apocalipse. Espero que ninguém tenha tido dificuldade. No versículo de número 4 ele diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. A antiga ordem está encerrada. Jesus, ele declara um reino de paz, um reino de felicidade, de plenitude, de santidade a todos os seus filhos, a todos os seus escolhidos, aqueles que escolheram de fato seguir a Cristo. Amém. E ele diz que ele enxugará toda lágrima, confortará o coração de todos, e não haverá mais mal, não haverá mais a presença do nosso grande inimigo que nos assola todos os dias. Quão lindo e quão esplendoroso, não sei se essa palavra existe, mas enfim, seria a nossa nova vida, a vida eterna, a vida em Deus, em Cristo, em Jesus, sem a presença do mal e somente mergulhados na presença de Cristo. Eu quero deixar essa reflexão para os irmãos aqui esta noite. E assim, finalizando essa série, essa pregação, e assim eu agradeço a oportunidade. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Graças a Deus, né, irmãos? A gente